Nesse vídeo nós vamos ver como organizar os sprites em diferentes camadas. Nós já vimos em vídeos anteriores como usar a opção Order in Layer do Sprite Renderer para organizar quais sprites devem aparecer na frente do outro. Eu tenho aqui o projeto Cyber Jungle Infinite, que nós estamos criando para o segundo módulo do nosso curso de Unity 6, e nele nós temos alguns Game Objects, como o Player, o Inimigo e o Projétil, e todos eles usam um componente Sprite Renderer. Neles nós usamos a opção Order in Layer para ordenar os sprites, como aqui no caso do Inimigo, que nós temos vários sprites, e aquele que tem um Order in Layer maior fica na frente dos menores. Deixa eu abrir ele aqui na cena. Aí a gente pode ver que a cabeça, por exemplo, ele tem tamanho 4, então ele fica na frente do corpo, que tem tamanho 2, os olhos têm tamanho 5, então eles ficam na frente da cabeça. E assim por diante, como as asas, que tem aqui Order in Layer 6 e 7, e as partes mais de trás aqui, se a gente pegar as listras, ela tá no 3, e o corpo, ele tá no 2, e essa aqui, que é o background dele, ele tem um Order Layer em 0. Agora a gente vai explorar uma outra opção, que é essa Sorting Layer do Sprite Renderer. Essa opção, ela serve basicamente para organizar os sprites em diferentes camadas, bem parecido com um programa de edição de imagem, como Photoshop, GIMP, Illustrator e afins. Todos esses sprites dos nossos Game Objects foram organizados em ordens diferentes, mas todos eles estão na mesma camada, que é essa camada Default. E aí os números que nós colocamos aqui, eles são organizados dentro dessa camada. Então os diferentes valores que a gente colocou aqui, o 4 se refere à ordem 4 dentro da camada Default nesse caso, e o mesmo para todos os outros. O Unity, ele vem com essa camada Default como padrão, e a gente pode adicionar as nossas próprias camadas. Então se eu clicar aqui no drop down do Sorting Layer, ele mostra aqui o Default e ele tem essa opção Add Sorting Layer, e ele traz a gente aqui no inspetor para essa seção de tags e camadas. Então é aqui que a gente edita as tags também, as camadas, essas aqui da parte de física, e Sorting Layers, que são essas camadas dos sprites. A Default a gente não pode editar, porque a gente precisa ter uma camada pelo menos, e essa Default ela sempre vai existir por padrão, e a gente pode criar outras camadas aqui. Então vamos fazer um ajuste aqui no projeto, adicionando uma imagem de fundo para o nosso jogo, e separando ela em uma camada diferente das dos Game Objects que a gente tem atualmente na cena. Então a gente vai ter uma imagem que vai estar atrás do player, do projétil ou do inimigo. Então eu já tenho aqui na parte de sprites o background, que é a que a gente vai usar para o fundo, mas eu vou adicionar mais duas que a gente vai usar em camadas diferentes para o background e também uma imagem para ter em primeiro plano. Aqui na pasta do nosso curso, onde nós estamos salvando os projetos e os assets para o que a gente está criando, eu vou vir aqui na parte de assets no nosso projeto, eu vou vir em sprites, vou vir aqui em environment, e aí o background a gente já adicionou, e eu vou adicionar mais essas duas, que é middle ground e foreground. Vou selecionar as duas e vou arrastar aqui. Inclusive eu já vou organizar um pouco melhor essa pasta aqui de sprites, porque ela já está ficando um pouco bagunçada. Então eu vou começar criando aqui uma pasta para essa parte de ambiente aqui, que eu vou chamar de Environment. Aí eu vou colocar aqui dentro essas três que a gente vai usar. Já vou separar as outras também aqui para ficar um pouco melhor. Então eu vou criar uma para os efeitos, então Effects. Vou arrastar aqui o Explosion e o Jetpack Boost. Vou criar uma para os personagens, então vou chamar de Characters, e eu vou arrastar aqui a abelha e o urso, e por último a de projétil, vou chamar aqui de Projectiles, e vou arrastar essa daqui. A configuração delas vai ser o seguinte, a gente vai configurar ela aqui, todas vão ser com Sprite Mode Single, Pixels per Unit vai ser 100 mesmo, Mesh Type a gente vai mudar, e a gente vai fazer isso porque mais pra frente a gente vai querer usar um outro modo de Sprite com ele, e a gente vai ver mais pra frente, e por enquanto é isso, então eu vou aplicar aqui, e a gente vai fazer a mesma coisa para as outras duas, então eu já vou selecionar as duas de uma vez, que a gente pode editar assim, vou mudar aqui para Single, 100 Pixels per Unit, e Mesh Type Full Rect. E apliquei. Nós vamos usar essas três imagens porque nós vamos fazer 3 níveis de camada. Então a gente vai ter uma camada para as imagens de fundo, que vão ficar atrás dos objetos como player, inimigo e os projéteis. A camada padrão, que é onde esses objetos vão estar. E uma camada de primeiro plano, onde nós vamos mostrar essas nuvens aqui do foreground, que fica na frente dos Game Objects, como player, inimigo e os projéteis. Então eu vou arrastar essas imagens aqui para nossa cena. Então eu vou arrastar aqui o background, vou arrastar aqui middle ground e o
foreground. E nisso o Unity já vai criar aqui os Game Objects com o Sprite Renderer pra gente, todos na posição 0. E aí, por elas estarem na camada padrão e com Ordering Layer 0, a ordem delas vão se misturar com os outros Game Objects que também estão com Ordering Layer 0. Então, por exemplo, aqui no caso, o urso ele acabou ficando na frente, porque ele tem um Sprite aqui que é Ordering Layer 0 também, né? Se a gente pegar aqui o Sprite Renderer dele. Mas se a gente pegar aqui, deixa eu arrastar um prefab de inimigo. Então aqui ela tem, por exemplo, essa imagem de fundo da abelha, ela também está no Ordering Layer 0. Então aqui calhou que, mesmo elas e o fundo estando no Ordering Layer 0, o fundo acabou calhando de ficar mais para trás. Mas a gente pode pegar, por exemplo, o middle ground que a gente queria que tivesse na frente do background, ele ficou atrás. Então a gente teria que jogar ele aqui, por exemplo, no Ordering Layer 1, se a gente quisesse que ele ficasse para frente. E nisso já daria problema, porque ele iria se misturar com os dos outros Game Objects aqui. Por exemplo, se eu arrastar ele aqui pro lado, ó, ele fica na frente do background da abelha, que está no 0, mas os outros sprites da abelha que são maiores do que 0 continuam aparecendo na frente. A mesma coisa aqui pro urso, ó, ele fica na frente do urso, porque a gente jogou 1 para ele, mas os boosts que tem Ordering Layer maior ficam na frente. Então, usando o Ordering Layer, a gente teria que fazer algo meio que assim. Se a gente quer que o background ele fica para trás, a gente pode pôr um valor negativo, é totalmente aceitável ter um valor negativo. Só que aí, esse cara aqui, se a gente jogar -1, nada garante que ele vai estar na frente do outro background, então a gente teria que jogar o outro background ainda para -2. E as nuvens já ia ser um pouco mais complicado ainda, porque assim, a gente quer as nuvens aparecendo por cima de todos, né? Então aqui, por exemplo, ela tá aparecendo atrás, então se eu jogar 1 aqui, ela vai ficar na frente do background, se eu jogar 2, jogar um 3 aqui, ela vai ficar na frente de alguns elementos, então a gente teria que jogar um valor bem alto, vou supor uns 10 aqui, eu já vou até reduzir um pouco a opacidade dele aqui, que é um negócio que a gente vai fazer mais pra frente também. Vou deixar aqui um valor mais ou menos na metade, vamos pôr aqui uns um pouco mais, talvez 150, só pra gente conseguir ver ainda um pouquinho por trás. Aí depois a gente vai ajustar essa transparência melhor. E aí com 10, acabou ficando na frente aqui dos elementos. Mas já dá pra ter uma ideia que isso tende a ficar complexo. Dependendo da quantidade de elementos que a gente tem no nosso jogo, saber qual é a ordem de todos os sprites na nossa cena vai ser uma tarefa complicada. Sem contar que qualquer mudança que a gente fizer vai desencadear ali a necessidade de alterar vários outros Game Objects. Por exemplo, a gente tem até a camada 7 aqui nos inimigos, mas sei lá, imagina que tivessem mais elementos, fosse até 10 ou fosse até 11, aí nisso a gente teria que ir lá e alterar o foreground também para garantir que tudo tá na mesma ordem. Então, separar esses sprites em camadas vai deixar essa ordenação muito mais simples. E aí a gente pode voltar lá na parte de camadas para a gente criar essas camadas. Então, aqui na lista do Sorting Layers, a gente pode adicionar uma camada nova e nomear elas. Eu vou criar uma aqui que vai ser Background, e uma outra que vai ser foreground. E a ordem aqui é importante. As camadas que estão antes, elas vão ficar mais atrás, e as camadas que estão depois vão ficar mais na frente. Então, nesse caso, a gente pode colocar a camada background para trás, então ela vai aparecer antes de default, e a camada default vai aparecer antes de foreground, enquanto que a camada foreground vai aparecer na frente de todas as outras. E agora, a gente pode atribuir essas camadas aqui para os Game Objects que nós criamos. Então, aqui no background agora, ao invés de usar o Ordering Layer, eu vou colocar ela na camada background, aí eu posso deixar ela em 0, que mesmo assim ela sempre vai estar atrás das outras, então mesmo que eu colocar aqui um valor 10 agora, ela continua atrás da abelha e do urso, porque eles estão em uma camada default que está acima dessa. Então, esse Ordering Layer, ele é aplicado apenas para a camada background. Então, agora a gente ordena os sprites dentro dessa camada. Então, eu vou deixar ele aqui em 0. A mesma coisa para o middle ground. Então, a gente vai colocar aqui a camada background, porque a gente quer que ele apareça atrás. E aí, no caso dele, como a gente quer que fique na frente do outro background, a gente pode ordenar ela com 1. E aqui para as nuvens, a gente pode trocar aqui para a camada foreground, que ficaria na frente, e eu posso voltar ele para 0, que ele vai continuar aparecendo aqui na frente de todos os outros Game Objects. E agora vamos só dar uma organizada aqui então e colocar os sprites aqui no lugar certo para a gente ver como que fica. Então aqui,
como eles não estão preenchendo totalmente aqui a nossa câmera, eu vou aumentar o tamanho deles um pouquinho. Então vou aumentar assim, acho que 1.2 fica legal. Então vai ser 1.2 no X e no Y para os três aqui. A posição, eles estavam no 0, mas eu vou mover eles um pouquinho para cima, como se estivesse começando aqui da parte de baixo, só para já deixar posicionado aqui. Então eu vou segurar o Ctrl e arrastar para ele ficar no grid ali, né, a posição. E eu acho que assim tá bom. E a gente pode ver com o jogo rodando como é que fica aqui também. Então eu vou apagar esse inimigo. Antes de rodar, eu vou só diminuir aqui um pouquinho mais a transparência da nuvem, porque eu ainda acho que tá muito forte. Vou colocar um 100 aqui, beleza? E vamos rodar em tela cheia aqui e ver como é que fica. Aí, já deu até um aspecto diferente aqui para o nosso jogo. Inclusive, esses tiros da lateral aqui e os inimigos que estão sendo spawnados aqui de forma aleatória faz parte da solução dos exercícios e desafios que a gente fez da última aula. Então, se você perdeu essa, dá uma conferida lá. Na versão final do jogo não vai ser assim, não vai ser aleatório e não vai ter esses tiros nas laterais. A gente fez aqui só por uma questão de exercício. E aqui também eu tô atirando os projéteis manualmente, que também fez parte do exercício, mas a versão final do jogo o urso vai ficar atirando de forma automática. Então é isso, podemos ver então que os sprites estão sendo apresentados corretamente e na próxima aula nós vamos dar movimento para essas imagens, criando um efeito parallax. Então para esse vídeo é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu!